Mira yo le acabo de mandar ahora. Olha, ele acaba de Me gocé un mandar montón agora. porque fíjate que Parece um montão. me gustó la Anotei um foto. montão porque parece que... Onde é que está a foto? Míralo aquí, esa es la 702. Aqui, é a 702. Él dijo que detrás de la cortina había una montaña de pan. Ele disse que por De trás pan da de vida. cortina tinha uma montanha Y de no dijo pão, nada. pão de Eso fue en vida, el do pão de vida. 46. E não falou nada, isso foi em Búscate la librecita. 46. Yo creo que el 46 que habla de... Busca Sí, o es livro esa de fecha. Mira de citações de dónde fue que él le 46 dio que fala esa da... visión. Sim, essa Del data. Olha de onde foi que ele lhe 46 deu por essa ahí. La visão. primera cita del libro cita. Do 46 La por número aí. 1. Foi a primeira citação do livro de Cita. É a primeira, número 1. Primeira citação. ¿Qué año fue? Yo no fui desobediente a la visión, Em que pero ano tuvo que haber foi? sido 46 o 47, porque la Eu próxima não es fui 47. desobediente à visão, mas O teve que sea, ter y ahí sido le em está 46 ou diciendo em de 47, que porque a próxima é 40 hubo un e... pan Ou seja, aí está que dizendo fue visto, él lo vio detrás de la cortina. que houve um pão Y e él le foi dijo, visto, ele alimenta viu isso atrás da a estos. cortina, o pão. E ele disse, alimenta Y a venían de estes. diferentes sitios, con ropas E blancas. vinham de diversos Entonces ellos había lugares, dicho que la ropa blanca y com todo roupas son las brancas. teofanías. Nos selos tinha dito Son que as roupas personas que han brancas, nacido de tudo isso nuevo, são as teofanias. las que van a recibir São ese pan pessoas de que vida. nasceram de Ya vas por novo, ahí. as que vão Luego en receber esse Señores, este es el pão de tiempo, vida. Já vais por aí. viene y habla Depois, em antes de no Senhores, abrirse é los este o sellos. tempo, nessa En el mensagem, 62 de vem e diciembre fala, viene y dice, antes de abrir-se os selos. Em y 62, ese em pan de dezembro, vida vem e diz es el librito. que esse pão de vida Mira dónde é o identifica livrinho. él el libro que el ángel fuerte tomó. Olha onde ele identifica o livro Y viene que o anjo forte y da tomou. más luz. Faz a Y identificação dice do que livro que o entonces anjo la forte cortina tomou e vem e dá es el mais velo. luz. E diz que então a cortina El velo de carne é o donde véu. está O el véu pan de de vida. carne onde O está sea, donde va a salir el pan de vida está o detrás de ese pão de velo. vida. Ou seja, onde vai sair o Que pão es de vida está el por trás desse véu, instrumento que que é Dios onde tiene vai sair o allí pão de vida, que é o para dar a conocer instrumento que Deus a tem esos que han aí nacido de nuevo, para que han dar a entrado por la conhecer puerta a de esses la que nasceram de novo, dispensación de la gracia, que al entraram creer en pela su primera venida. porta Ya da están listos dispensação allí da para graça, ao recibir crer na sua y primeira comer del vinda, árbol de la vida. já estão prontos Ese aí título para de propiedad receber que e fue comer quitado da árvore da vida, desse título de de allí del huerto del propriedade que Edén foi para que Adán y tirado Eva no comieran, habían caído. aí do Pero jardim mira do Éden cómo para ahora que Adão e Eva não a comessem, esos que porque ya tinham Él caído. los Agora selló, vejam como agora, ven para esses potencialmente, que como já lo ele escuchamos ayer, selou, y esa adopción que hubo potencialmente, potencialmente en como el campo escutamos espiritual, ontem, e cuando essa nacimos de adoção que nuevo, houve tuvimos esas ropas potencialmente blancas no campo, na esfera espiritual, quando cuerpos nascemos de teofánicos novo, tivemos essas roupas de la brancas, sexta dimensión. corpos teofânicos, Y la obtivemos próxima, da que es sexta la dimensão, otra essas roupas porción, brancas, corpos por eso teofânicos, e a dice, próxima cuando le coisa que é a peguemos al outra Jordán, porção. Por isso é venimos que ele con dos diz, porciones, quando cheguemos ao de Jordão, resurrección espiritual iremos com y duas la física, que porções. es el Quando chegamos ao cuerpo Jordão, a adoção glorificado. espiritual e Pero a ya física, que é o entonces, para corpo esa parte, glorificado. no se podía hablar de Mas cómo então, era que já para iba essa parte, Dios a cumplir já não se podia falar de como é que esa parte Deus de la iria otra porción cumprir para recibir el cuerpo glorificado. essa parte da Esa tercera outra etapa la había porção dejado para él receber o callada, corpo no glorificado. había dicho cómo, Essa terceira etapa ele tinha no deixado había ela dicho caladinha, tinha ficado calado, não tinha dito como, cuál era não la tinha forma y cómo dito era que el título de propiedad iba a volver qual era a forma e como era que a o la raza título de humana. propriedade iria Sí, voltar veíamos los símbolos y veíamos para a raça humana. Se que todavía estaba haciendo víssemos os intercesión, símbolos e víssemos que no podía ainda estava fazendo él intercessão, salir não de podia esa labor que estaba realizando allí en el trono de ver intercesión. sair desse Juan trabalho lloraba, que ele estava fazendo aí estaba no trono de desesperado, intercessão. João se iba a chorava, perder estava toda desesperado, la João, obra de redención ia se si no perder aparecía alguien. toda a obra Pero de ahí el cielo le redenção, dice, no ficaria llores, perdida se estate não tranquilito. aparecesse alguém. Mas aí Ve aquí el no león céu de la dizia, não tribu de chores, Judá. fica bem tranquilo, tranquilinho. Veis Y aqui Juan o leão allí da tribo de Judá. vio a Juan
E João aí viu a Ahora, ¿qué estaba João. mirando Juan? Estaba mirando el título Agora, de o que propiedad. João estava olhando? Porque él dice que se vio allí. Estava olhando o título de Él lo escribe. propriedade, Juan vio su porque ele nombre diz que ele escrito allí viu-se aí y se e gozó. escreve. João viu o Ahí seu vemos nome entonces que él escrito aí sale, e toma el regozijou-se, título gozou-se. Vê? Aí vemos então que ele y lo sai, entrega a un pega o hombre. Y hasta título, ahí no vemos toma más o nada. título No sabemos e qué o pasó. entrega para um homem. E Viene até Dios aí não entonces vemos por mais medio de sus nada. profetas Não y sabemos o va que dando más aconteceu a luz, partir más daí. luz. Então Viene el Deus hermano vem Branham y através dos habla seus profetas y e vai dice lo que dando es la mais venida del luz, Señor, mais lo que es el luz. séptimo Vem o sello. irmão Brana e fala e Viene diz jalando poco o a que é a poco, vinda do Senhor, o que é o sétimo selo. trae al mensajero, Vem puxando isso pouquinho a pouquinho, luego traz o mensageiro, dando esas buenas nuevas a la iglesia, depois de las cosas dando que essas iban a boas suceder, novas para a igreja, de todo lo que sai o iba Dios a mensageiro cumplir después das de coisas las que iam 7 edades de la acontecer, iglesia gentil, de tudo que Deus iria cumprir depois y das 7 eras da igreja potencialmente gentia, hace la obra de reclamo, e potencialmente faz a cuando luego obra al final de dice, eso reclamação, está en el futuro. quando depois no Cuando la final ele diz, isso dispensación de la está gracia no termine, futuro, ele todavía fala no estamos en la final. dispensación de la Quando a gracia, dispensação da graça terminar, pero él estaba hablando ainda de algo estamos que na iba a dispensação suceder, da graça. que lo mismo que él Mas ele estava estaba falando de algo que iria hablando acontecer, é a mesma era coisa lo que iba que a ele estava ocurrir, iba a falando, pasar con ese otro era o que instrumento que iria él iba acontecer, a iria usar passar para ya com entonces este outro instrumento venir a que ele iria cumplimiento lo usar real, para no já então potencialmente, sino lo vir a real, cumprimento a realidade, o real, el não título en la potencialmente, tierra. senão aquilo que é real. Y al estar el título O en la título tierra, na terra, por eso dice donde está el cuerpo muerto, e ao estar o es la título na palabra. terra, por Ahí isso se diz que onde juntarán estiver o corpo morto, ou las está o águilas. corpo morto, No é a dice ahí palavra, todas las aves, aí se juntarão buitres as y águias, não diz aí tigres. todas No, as aves, las águilas. abutres ¿Por e qué? outros tipos de animais, Mira, senão assim que como fala Juan as águias. Por que as águias? Se Olha, vio en el libro, da mesma forma como João automáticamente al estar el viu-se no título en la livro, tierra, las águilas, los automaticamente ao escogidos estar o dicen, título na espérate, terra, pero si as mi nombre está águias, escrito ahí, os escolhidos y se dizem, sienten espera um pouquinho, atraídos mas se meu nome está escrito por aí, e se sentem ese título de propiedad que es atraídos abstracto, se por sienten esse atraídos título de por propriedade que é abstrato, la palabra, porque sentem-se somos palabra, atraídos y como hemos salido de Dios, de esa gran pela teofanía, que palavra, es porque palabra, são palavra, e como saímos de automáticamente Deus dessa a grande la teofania, que é palavra, palabra y palabra es automaticamente como un imán, palavra donde e nos palavra vemos é reflejados como um imã, en la se palabra, y cuando atraem. vemos a ver, E ya aí aqui nos entonces el vemos tipo, refletidos los na símbolos y palavra, e todo quando eso viene a vamos ser la ver, realidad. já então Viene a o ser tipo, entonces os símbolos, el tudo isso cumplimiento de lo torna-se que a pasó con Juan, realidade. que se miró y Então vio, se vio torna-se escrito allí. o cumprimento daquilo que Igual que está aconteceu com pasando a João, que nosotros ahora. olhou e Porque viu-se para escrito aí. algunos Tal como está se le acontecendo ha hecho, conosco vamos a agora, porque decir, para alguns, fácil se lhes fez, en vamos dizer, cuanto para a que alguns, se se ha fez fácil identificado con no esta dispensación, tocante se ha a serem identificado con las promesas y identificados la obra que com Dios está esta haciendo. dispensação, serem identificados com as Porque estamos promessas e a obra que escritos en Deus el está libro de la vida fazendo. del Cordero. Porque estamos Ahora, esa escritos no sección, livro da vida do Cordeiro. que son de los que están escritos en Agora, el libro, essa seção, pero que são de la vida, de la daqueles que otra estão sección del libro de la vida, inscritos son no secciones, livro, mas livro da vida, da outra son seção vírgenes. do livro da vida, Y duas fíjate que seções, ellas na outra seção, se sienten são atraídas virgens. por algo, porque creen el E presta mensaje. atenção que elas sentem-se Y atraídas de por esa algo, sección porque creem na es donde Dios le mensagem, dio la oportunidad e dessa para seção conocer el mensaje, é onde Deus lhes deu a estar en el programa oportunidade, divino aos en el dessa tiempo que seção, para Dios está conhecer a obrando, mensagem, pero también estar no tienen programa divino el no peligro tempo em que Deus está de obrando, que su operando, nombre mas puede ser também borrado. tem o perigo, Y como al que tem-se o más perigo le de es que dado, seus más le nomes es podem demandado. ser A apagados. ella E se le como va a a quem pedir mais más é dado, cuenta mais é demandado a elas, que aquel que no ha se ele escuchado vai el pedir mensaje. mais contas, Porque uno prestação de dice, mais pero contas oye, do que com aquele que alguien não que le dé un escutou vaso a de agua a mensagem, uno de porque a estos pessoa diz, pequeñitos, mas olha que só, a lo mejor ni siquiera alguém que dê um copo de ha escuchado água el para mensaje esses y pequeninos, a nunca lo melhor va a nem escuchar, vamos a sequer, decir, y se muere. certamente nem escutou a mensagem No va a e resucitar nunca la vai primera escutar, vamos resurrección, falar assim, e pero morre. después del milenio, por cuanto Não lo vai hizo ressuscitar na a uno de primeira estos ressurreição, pequeñitos, mas depois obtiene do vida eterna. milênio, porquanto o fez Ahora isso a miren um destes cómo pequeninos, Dios obtém es vida un Dios eterna. justo, Agora olhem,
Porque se aquel Como que se le dio la Deus é um oportunidad Deus justo. y en vez de quedarse callado, Porque se aquele y a en vez de quem estar más bien deu-se-lhe a ayudando oportunidade, em vez de ficar a un escogido calado, de Dios, em vez de estar lo que hace es melhor, estar combatir el ajudando, programa estar divino, ajudando um pues a escolhido ese de entonces su Deus, nombre em vez le disso, será quitado. fica combater o programa Al tener divino, el então título de propiedad en para medio de esse o la seu raza nome lhe humana, será tirado. es Ao ter o título de la propriedade no meio ocasión, da raça humana, como dijo ayer, é, que es donde la primera é a vez ocasião, como que disse ocurre ontem, que un ser humano se lo que coma. é onde pela primeira vez Porque que Cristo no se lo comió. acontece um ser humano o come. Y Acontece isso tampoco pela primeira vez, porque el Cristo hermano não William comeu. cuando me lo Nem mostraba cada vez tampouco en su puño. Y si tú buscas o mi irmão audio William, quando de ese tiempo que yo ele me hablaba, mostrava cada vez y no seu decía, me punho, cerraba se el tu puño y procurares decía, lo nos áudios tengo. desse tempo que eu falava disso, Nunca dijo, me lo ele me comí. dizia, eu tenho. Nunca Nunca dijo, disse eu comi, nunca falou lo assim, tengo allí, eu me lo voy a comi. llevar. Nunca disse, Porque todo eu eso tenho aqui e vou representaba levar de volta. ese Tinha no ángel punho. fuerte descendiendo con Porque el título de tudo propiedad. isso representava esse anjo Porque forte la escritura descendo tiene com múltiples título de cumplimientos. Y propriedade. como toda la dispensación del reino Porque tiene que as ser escrituras têm múltiplos cumprimentos e cumplido como todas as también en lo dispensações, a real, dispensação do no reino nos va a tem dar que un cuerpo ser eterno y glorificado cumprido real. também ¿Eh? no real, na Se realidade. cumplió en la parte Não nos vai dar um espiritual corpo eterno e con el nuevo glorificado nacimiento. real, Pues en vê? lo físico también él lo va a Cumpriu-se cumplir. na parte Esa espiritual parte. com o novo Así nascimento, todos pois esos símbolos, fisicamente também ele todo cumprirá eso se va isso, a cumplir. essa parte Y ele se vai está cumpliendo en lo físico también. cumpri-la. Todos esses símbolos, tudo isso vai Tanto ser ese cumprido e ángel se está fuerte cumprindo descendiendo con el título de fisicamente propiedad en la também, mano, no entregándoselo a un físico. hombre. Tanto Pero se cumple de una esse manera anjo tan forte sencilla descendo com o título y como de la propriedade escritura na mão, tiene entregando para múltiples o homem, cumplimientos, mas, porque ese ángel mas fuerte es cumpre-se de Cristo. uma forma tão simples e como Y as entonces tú escrituras ves têm ahí, múltiplo oye, pero cumprimento, ¿cómo porque es? esse anjo forte é Cristo. Recuerden que la venida del Hijo E del então Hombre tu es con vês sus aí, mas ángeles. como é que pode ser Y isso? todo eso Lembrem-se envuelve que a vinda do Filho el do Homem é com seus cumplimiento de lo que fue anjos. visto allí en el libro del E tudo Apocalipsis, isso está envolvido ou dado por envolve ese o cumprimento ángel daquilo que foi a visto Juan. lá no livro do Apocalipse, Viene a dado ser ahora por el esse anjo cumplimiento de lo que para João. fue representado en Agora esos se símbolos, torna o así como fue en las edades. cumprimento daquilo que Todo lo foi que Juan representado nesses escribió símbolos, de las assim como edades, aconteceu nas eras. luego lo vimos Tudo cumplido que en João Pablo, Ireneo, escreveu Martín, das Colombo, eras, Lutero, Wesley y depois el o vimos reverendo William Branham. cumprido em Paulo, Irineu, Ya él había Martim, visto Colombo, Lutero, anticipadamente todo Wesley eso. e no reverendo William Branham. Ahora toda la Ele já parte de la tinha visto dispensación del antecipadamente tudo reino, isso, ele já tinha visto. Agora, incluyendo la toda a brecha parte da dispensação y todo lo do que hay reino, en ese tiempo ahí incluindo a también, brecha, que es obra del e Espíritu tudo Santo, que existe lo nesse cual tempo luego aí dice él também, o allí, que lo há que nesse vimos tempo, ayer, que que é lo uma que obra do corona es que Espírito Santo, Cristo, el que ungido, depois ele fala viene aí, la que lemos piedra de ontem, que corona o que que corona coroa todas las é edades. Cristo Sin esa ungido. piedra, Vem el a cuerpo pedra está de coroa que coroa todas as sin eras. vida. Sem essa Es un pedra, cuerpo o muerto corpo si no tiene está cerebro, si no tiene la sem cabeza, vida. ahí está todo. É um corpo O sea que morto lo se que não tem corona en este cérebro, se não tiempo tem la iglesia del na Señor cabeça, es está tudo la está na cabeza. cabeça, ou seja, que o que coroa Por neste tempo consiguiente, a en lo igreja do físico también la Senhor é cabeza a es que cabeça que Puerto Rico, coroa. que es donde dice que lo primero Portanto, que sale es la cabeza. fisicamente também No é a puede haber cabeça é otro o quê? país en Porto ningún Rico, sitio onde diz que o que primeiro que diga sai é a cabeça. que se va Não a pode cumplir ter algo en outro su país. país em nenhum lugar que Está fuera de diga edad, está fuera de que vai se dispensación. cumprir algo no Está seu país. inclinado ya a una Está fora de denominación. era, está fora de Porque está dispensação. colocando Está las cosas já está que inclinado fueron para uma profetizadas para este denominação, tiempo. porque La está está colocando as colocando a su coisas manera, que foram interpretaciones profetizadas privadas. para este tempo, Cuando as está eso ya colocando es do una seu jeito, inclinación da a sua una moda, denominación y interpretações no se da cuenta. privadas, quando Está isso llevando já a é la iglesia, al uma pueblo, inclinação para uma a muerte. denominação e não Porque percebe, una não vez se que dá se conta. Está levando a denominacionaliza, igreja, o povo, eso es muerte. para a morte. Porque Y la uma vez palabra que vira uma denominacionalizar, denominação, isso é algunos dicen, morte. no, yo no soy una E a denominación. palavra Haciendo algo denominacionalizar, nada más não, eu não que sou esté uma fuera de la denominação, voluntad de Dios y fazendo del programa alguma divino, coisa, apenas correspondiente al fazendo tiempo alguma coisa que en que esteja está fora viviendo da vontade de y Deus e fuera do de lo que programa Dios ya divino, prometió, ya es una pertencente ao denominación. tempo em que está vivendo Se cataloga e fora como daquilo una que Deus já denominación. prometeu, já é uma Y denominação. todo lo que Cataloga-se vimos como uma cumplido en denominação. el tiempo E de nuestro hermano William, tudo o que vimos cumprido no hasta que llegó tempo a su parte de nosso culminante, irmão William, la parte, vamos a até que decir, chegou na sua parte más culminante importante final, a que él llevó a parte cabo conclusão, fue a parte cuando mais regresó importante en medio que ele nuestro después del realizou 2017. foi quando voltou, Foi a ele obra mais voltou no grande nosso que esse meio homem depois de hizo. Y 2017. aparentemente Foi a obra maior estaba que esse débil, homem fez. E no se aparentemente podía casi mover. estava Y fue la fraco, obra más grande que fraquinho, hizo. quase não se podia mexer, Y mover, uno puede e decir, foi pero a ¿cómo obra es mais posible? grande que ele fez, a maior Así obra es que que ele Dios fez.
A pessoa cumple pode las dizer, mas cosas como isso é para possível? que el Mas é enemigo assim que no Deus haga cumpre as imitación. coisas, para que o inimigo Y podrán decir, pero não es que eso no faça puede ser así, de esa manera, como yo imitação. le he dicho. Poderão ¿Y dizer, quién te mas isso dijo a não pode ti ser dessa forma, desse que así no jeito, era? como eu tenho falado. Si no E estaba quem escrito disse ni para estaba dicho ti lo que iba a ser la tercera etapa. que não era A assim, medida que que se não iba seria assim? cumpliendo, era que Dios Se iba não estava cumpliendo escrito, nem tinha lo sido que ya falado él que iria tenía ser a terceira etapa. À medida que reservado Deus iria para este cumprindo, é tiempo, que Deus iria cuando el cumprindo título de aquilo que ele já propiedad tinha esté reservado en la para tierra. esse tempo, quando o Por título eso de es que propriedade esteja no ou podía ser estiver na cumplido terra. en el É tiempo por del isso hermano que Brana. não Él hizo podia el ser cuartito, trató de cumprido meter a la esposa de él, no tempo do irmão intentó Brana. ahí, Ele fez o pero dice que quartinho, enseguida tentou lo que vino fue colocar a esposa dele aí, discernimiento. O sea, volvió tentou, mas logo a em hacer seguida la diz que etapa o que donde veio estaba, foi que era la segunda, discernimento, ou seja, voltou y a volvió a fazer discernir. a etapa onde ele estava, No, que era a entonces hay que segunda esperar. etapa. E Pero era voltou porque a el título no discernir, estaba ao ahí, discernimento. por consiguiente Então no tem que tenía esperar. Mas era porque para o dar ese título tercer não jalón estava aí, portanto não y dar en tinha el blanco, para dar essa terceira que es puxada ese e cuerpo dar no eterno y alvo, acertar glorificado, o alvo, que que é por medio de esa predicación, de esse ese corpo maná, de ese eterno e pan que glorificado, va a estar que siendo dado, através dessa iba a pregação desse ocurrir maná, la desse transformación. pão que vai estar No podía sendo ser en el dado, tiempo de él. e vai acontecer a Y así transformação. nosotros, Não podia ser no en tempo este dele. tiempo, al estar viendo E assim el nós, cumplimiento de todo lo que neste tempo, fue nós ao hablado estarmos y vendo o profetizado, cumprimento de y por el tudo hermano William aquilo que también, foi falado e ahí decimos profetizado, como Juan, e pelo irmão William yo soy também. uno, Aí dizemos, mi falamos nombre está tal allí, como João falou. Eu yo sou veo um. mi nombre allí, Meu nome está aí. y eso nos da Eu vejo seguridad meu nome aí. de que vamos a la segura, E isso nos dá de que al segurança, vernos certeza escritos allí de que vamos en el libro, na certidão, eso com a nos da la certeza de que seguridad ao ver nos escritos de que aí no vamos a ser livro, transformados. isso nos dá a Todo aquel que segurança se ve de que en vamos el ser título de propiedad transformados. Todo aquele que se vê ou va a se ser veja transformado. no título de propriedade Mira, tan vai ser sencillo como transformado. decir, todo aquel que ve Olha, detrás del velo tão simples como dizer ou falar, y ve el todo libro, aquele que vê y por no tan trás solo do ve el libro, véu sino que ve su nombre allí, e vê o livro, va a ser e não transformado. apenas vê o livro, senão que vê o seu El nome que no aí, ve vai ser detrás del transformado. velo, no Aquele se va que a não ver vê en el libro, por atrás consiguiente, atrás do automáticamente ahí véu, não la vai persona debe se ver no comprender livro, y portanto, entender automaticamente aí que a no va a pessoa ser transformado. deve compreender e Y eso hay que entender decirlo claro, que porque não él vai dijo ser una vez que las vírgenes transformada. fatuas E se isso van a tem dar que cuenta falar claramente, de porque que ele no falou uma vez que as van virgens a ser fátuas del vão grupo de los perceber, vão escogidos. dar-se conta Y de la que mayoría lo que van a não hacer es vão que se van a unir fazer parte brazo a do brazo grupo con dos el grupo escolhidos. E a de maioria, escogidos os que vão y se así unir braço a braço com o luego grupo de prepararse, escolhidos, o sea, la e preparación assim que están teniendo para depois se ellos recibir lo que preparar, van a ou recibir, seja, a preparação que que es estão tendo dar su para vida luego eles receberem de la aquilo gran que vão tribulación. receber, que é dar No hay otra depois as suas forma vidas na grande tribulação. para poder entrar Não existe a outra formar parte forma de los para escogidos y formar poder parte entrar, de los que van a ser para fazer transformados parte dos escolhidos e si no fazer están escritos en parte el libro de la vida del daqueles que vão Cordero, ser en esa sección. transformados, No hay se não manera, estão inscritos no livro da como no vida hay do manera Cordeiro nessa sessão. que un Não tem escogido forma, não tem jeito. no sea Como não tem transformado. jeito que um escolhido Patalee, não brinque, seja salte, transformado. Dios lo va entonces a castigar, porque entonces Fique dando soco, va a ser patada, entonces el que salte, más le van a dar então fuerte Deus o vai castigar. y Dios lo va Então a vai ser enderezar. aquele que mais vão dar Quizás sea de los últimos, porrete nele e el Deus o vai traviesito endireitar de la essa pessoa. familia, puede ser que Talvez entre seja al final dos ya, últimos esses. pero O no va a travesso perderse da família pode ser que la já entre bendición lá de no su final, transformación. mas Y não Dios vai nos se está perder. ayudando, nos continuará Não vai ayudando perder a bênção da a sua todos los transformação. escogidos E Deus nos para está ajudando, prepararse nos continuará para la adopción. ajudando a Igual que todos también os escolhidos estará para preparando esse se grupo preparar para a adoção, de las vírgenes tal fatuas como que também estará pedimos a preparando Dios esse que grupo no se han borrado, das virgens sino que fátuas permanezcan que allí, pedimos a Deus porque el que deseo y la não sejam petición apagados, de senão que nosotros permaneçam no es que se aí. pierda. Y el deseo Porque de Dios o desejo, tampoco o es que pedido, se o pierdan, nosso pedido é que não se percam. que E o permanezcan desejo de escritos Deus é que tampouco se y percam. que É sean de que bendición y de permaneçam ayuda inscritos para e la que obra de Dios. sejam de Y que bênção e de se den ajuda cuenta a tiempo para a obra de Deus. de que están E en un que error. percebam em tempo, se apercebam de que estão em um erro. Aún aquellos E, que también ya su nombre e que mesmo ha sido aqueles borrado,
que también a também ellos, já seus que nomes ou sea seu corto nome foi entonces apagado, el também a tiempo que les eles, quede, que seja para curto que no então para sigan eles o tempo que lhes añadiendo reste, juicio a su vida. para que não O sea que también continuem para ellos acrescentando no juízo pedimos que na sea sua vida. tampoco Ou tan seja, largo que el também castigo, para eles não pedimos que pero aquellos que tampouco se lo seja merecen, longo o como una vez castigo, dijo de Judas, mas que le aqueles que den el merecem, mismo tiempo que le van a echar como, al diablo, algo como así. falou de Judas, que lhe dê o Vean mesmo que tempo que vão dar para para o Dios diabo, algo assim. Falou algo assim también de Judas, que dê o mesmo tempo que vai dar para o es diabo. Vê que para Deus motivo também de é ira, de juicio, motivo de todo aquel que hace daño ira, de juízo. a la obra de él. Todo aquele que faz Pero mal, estos que dano están, à obra dele. que siguen Mas haciendo las estes que cosas que están estão, haciendo, que podemos continuam fazendo as decir coisas que estão que fazendo, entonces do mejor Dios modo se que los estão lleve. fazendo, podemos dizer, então é Porque melhor que Deus fíjense, os leve. aunque Porque uno prestem pudiera atenção, desearle lo peor, mesmo que como pasó a allí pessoa con pudesse Judas, desejar o pior y él para a habló ya pessoa, de él, como por aconteceu lá com ya toda la Judas, historia e que ele já vemos falou y dele, conocemos, por, ya eso había ou pasado. toda a história que nós Pero ahora, vemos e como estamos en tiempo conhecemos, vigente, isso já tinha acontecido, mas podemos agora, decir como que estamos entonces no mejor tempo Dios se vigente, los lleve presente, y que nos sigan podemos añadiendo dizer el que juicio então é melhor que Deus os a leve esse cuerpo e que não continuem y acrescentando a, ese espíritu, juízo y a su espíritu. a esse corpo sobre si mesmos Y e nosotros ao seu espírito, a lo esse que espírito. deseamos para los escogidos E es nós, que o todos que nós pronto estén desejamos para preparados, os escolhidos que todos é estén ya listos que todos, y que logo, ya todos con estejam esa preparados e todos já preparación estejam prontos pasemos a esas e etapas que que com essa están por entrar preparação en medio de la passemos iglesia, por essas porque no etapas podremos que entrar estão por a esa entrar no próxima meio da etapa igreja, que está por porque venir não si poderemos el pueblo entrar no está listo. nessa próxima etapa que Y está muy por vir especialmente los escogidos. se o povo não estiver No puede pronto, Dios obrar preparado. en E esa muito parte que está lista especialmente ya os escolhidos, em para obrar. especial os escolhidos, porque Y Deus es não que está pode el pueblo operar preparado. nessa parte que já está pronta para obrar, Y una operar. de O las povo tem que estar preparado cosas para Deus que el agir nessa mundo parte. E uma ya está das escuchando coisas es que o mundo que já ya está escutando Él no está en é el trono de intercesión. que já ele não está no trono Y de intercessão. en este planeta Tierra es E la primera vez neste planeta en la Terra historia é a del primeira programa divino vez que un hombre, na história de do carne, programa divino el instrumento que que Dios está homem usando en este tiempo, de esté carne, predicando o y esté instrumento hablando que Deus está y ya usando neste está tempo, esteja como pregando e esteja falando, que en la já historia del está programa como divino nunca juiz. se había hablado así. Na Y es história do programa divino, una nunca de las se tinha señales falado assim desse jeito. de que E estamos ya llegando um dos al sinais tiempo de la de que adopción estamos já chegando no tempo Identificar a ese da adoção. que está predicando y diciendo Identificar a esse que está pregando, dizendo que o trono de misericórdia já se transformou em trono de juízo e que ele já é o leão da tribo de a Judá. conocer Você já está aprendendo son a conhecer ya o livro. revelaciones profundas y son cosas que São, solamente el escogido já de são Dios revelações puede ver profundas detrás del e velo são y coisas puede que estar só ya os mirando escolhidos de lo que Deus está detrás del libro podem ver por trás do véu e escrito podem já estar y puede olhando o que conocer está por trás do esos 7 livro truenos escrito tronando, e podem rugiendo como conhecer cuando esses ruge un 7 león y trovões, 7 truenos emiten su voz. trovejando, O sea, ya rugindo como identifica quando um leão la ruge, obra 7 trovões produzindo del suas Señor vozes, ou como seja, león de la já se tribu de Judá, identifica a Rey de obra reyes y Señor de señores. do Senhor En su como obra, leão da no tribo de de redención, Judá, Rei en de su reis e obra de Senhor de reclamo, porque senhores, en su obra de em sua reclamo, obra porque ya no de está redenção, como em sua cordero. obra de reclamação, porque na sua E obra de reclamação, porque hablar já está como de cordeiro, que ya no hay forma de entrar e por esa puerta. falar de Tanto que já assim, não há forma de que la entrar por puerta essa de la porta, já gracia não está está como cerrada. cordeiro. Tanto assim ¿De dónde es que pasan que los a hebreos? porta da graça Estão está na lei. fechada
De onde é que passam os hebreus? Por onde é que passam os hebreus que estão na lei? Eles passam do átrio, do pátio, direto para o lugar santíssimo, para a dispensação do reino. Da lei eles dão um pulo para o reino. E então eles entendem o que aconteceu, o que passou na graça. Então eles compreendem aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, com o Senhor na sua primeira vinda, que o crucificaram. O povo romano, Roma, mas foi a pedido deles. Ou seja, olhem como que até eles têm que entrar por essa porta, não para transformação, porém, sim, para darem suas vidas na grande tribulação, são selados, e olhem a bênção grandiosa que eles têm, que vão ser ressuscitados depois da grande tribulação. Agora, o que é o que pode produzir que os 144.000 sejam ressuscitados depois da grande tribulação e as virgens fátuas não? Ou seja, vê que não podem, uns não podem ressuscitar e outros sim. Qualquer um dirá, mas é que os dois estão sendo purificados na grande tribulação, e um ressuscita e outros não. Agora, isso tem a ver com o véu. Tem a ver com essa manifestação de Deus neste tempo do fim, neste fim do tempo, para eles poderem ressuscitar depois da grande tribulação. Quando o título de propriedade, Adão teve o título de propriedade antes da queda, vejam, ele podia mover uma montanha daqui para lá, passa daqui para lá e tudo isso, e os animais, colocava os nomes dos animais e tudo isso, e ele tinha controle sobre a natureza. Tudo o que Adão tinha antes da queda é o que agora Deus está fazendo conosco, e chegará o momento em que o teremos em toda a plenitude de Deus, ou com toda a plenitude de Deus. Depois que ele caiu, então Deus, para que ele não vivesse eternamente, então Deus leva o título, o tira daí do jardim do Éden e o leva para o céu, para a sétima dimensão. Isso mostra que a sua vida não foi uma vida eterna, porque ele morreu antes dos 1000 anos, Adão. E a nós nos foi dada a bênção para nós, nas suas promessas, de que vamos viver 1000 anos, e aí vamos demonstrar, vai ficar demonstrado que é um grupo, é um povo eterno, com vida eterna. Porque no milênio vai ter morte, no milênio vai ter pessoas nascendo, vai ter gente morrendo. Isso vai mostrar a diferenciação entre os escolhidos e aqueles que são pessoas normais, dentro dos quais, com os escolhidos, estará os 144.000 entre os escolhidos. Agora, lembrem-se de que como os 144.000 também vão se regozijar com essa bênção, vão gozar dessa bênção com um corpo eterno. Porque depois do milênio, as fátuas, quando ressuscitarem, aí é que elas então vão experimentar, as que se saiam bem no juízo final, vão experimentar o que é um corpo eterno com certas limitações, porque não vai ser como o corpo glorificado nosso, que tem todos os Power Rangers, Power Law, Power Steering, tudo que tem um carro de luxo, os Power, e vai ter Power Molheiro, que vai a manivela de cristal, algumas coisinhas, mas continua sendo um carro novo e te leva para onde tu queres ir. Mas todas essas comodidades de um carro luxuoso, bom, isso apenas quem vai ter é os escolhidos. Eles vão ter outro tipo o título de propriedade no meio da raça humana. Agora podemos dizer, está.
está no nosso meio, está no meio da raça humana, porém a forma em que Deus a está realizando, está fazendo isso, essa etapa onde o título de propriedade está no nosso meio, é uma coisa tão simples, mas tão simples, que se lhes escapou aos grandes líderes religiosos, se lhes escapou isso do cristianismo, e a todos os que não viram seu nome escrito aí. Olhem, se Judas tivesse visto que seu nome estava na outra seção, talvez não tivesse feito o que fez. Tivesse tido muito mais cuidado com ele e ou consigo mesmo. E assim é com as virgens fátuas, que elas então não estão se vendo no livro. Portanto, ainda chega-se num ponto onde não podem ver por trás do véu. Os únicos que têm acesso a esse livro são os escolhidos, porque João está representado, representa o mensageiro, mas representa os escolhidos também. E se João viu o seu nome aí, é porque ele tinha acesso ao livro. E nós, ao ter acesso ao livro e poder nos ver-nos aí, poder ver por trás do véu, por trás da cortina, podemos ver nosso nome aí. Olhem que quadro tão formoso, que cenário tão formoso. Por isso que aquele que não pode olhar por trás do véu, não pode ver se o seu nome está escrito aí. Não pode ver se está escrito aí. E aí pode correr o risco de que então, com suas ações, pode ter seu nome escrito e ser apagado. Seu nome. Aí tem um mistério tão grande aí, mas ao mesmo tempo tão simples, e como Deus nos está mostrando e dando a conhecer, porque disso depende a adoção de cada um de nós, a nossa adoção. Olhar por trás do véu, olhar por trás da cortina, onde está esse pão, esse maná. E não é uma cortina física, que também a podemos ver colocada aí. Que se tem que dizer que é a cortina, aí está a cortina, se tem que falar da cortina. Mas a cortina representa o véu de carne. E por trás desse véu de carne está essa montanha, essa grande montanha de pão. A montanha grandiosa ou grande está contida no livrinho, essa montanha. Está contida no livrinho, uma bênção grande, o que Deus nos deu neste tempo. A cortina é igual o véu. O pão e o pequeno livrinho, o livrinho pequeno. Este é um tema que nós devemos colocar nessa pequena conversa. A cortina é igual ao véu. Ele escreve montanha e escreve aí o oeste. Oeste também, presta atenção, e escreve aí oeste, ou seja, que é no oeste. O pão e o livrinho pequeno. Tudo isso é um tema. Vou dizer, a cortina é igual ao véu. Vamos dizer assim, a cortina é igual ao véu. E podemos colocar montanha, o pão e o livrinho pequeno. Pense bem na revelação que tem, nada mais disso que ele escreveu aí, a revelação disso, dessa frase. Tudo está aí. Quer ver a cortina? Ou busquem o véu. Querem ver o que está por trás do véu? O que é que tem por trás do véu? O pão. E onde é que está o pão? No livrinho pequeno está o pão que Deus trouxe para a raça humana. Deus disse, eu sou o pão de vida. E também está. Isso também ele tinha falado assim, eu sou o pão de vida. Ele tinha falado assim, ou seja, o pão estava porque era ele, o pão estava aí porque era ele. E em teofania, em espírito, esteve nas diversas etapas das eras da igreja, esteve neste tempo do fim, neste último tempo, está presente. Esse pão de vida está no meio da raça humana. Bem-aventurado aquele que não achar tropeço em mim, não encontre tropeço em mim, disse Jesus. Uma vez ele falou assim. E
Isso está em uma das... Y Vamos ver se está em esa Mateus. bienaventuranza que tienen E también los escogidos de Dios, essa bem-aventurança los cuales que também tem os escolhidos de Deus, en os Lucas quais también dice, Lucas y respondió, Lucas eso es também fala assim, Lucas 7, 22, y respondiendo e Jesús les respondeu, dijo, isso é Lucas id, haced 7, saber a Juan lo que 22, habéis visto e y oído, respondendo los Jesus ciegos lhes ven, los disse, cojos andan, ide, y fazeis saber a João o que los tendes leprosos visto son e ouvido, os limpiados, cegos veem, los sordos os oyen, los coxos andam, muertos son e os resucitados, leprosos são y a los limpos, pobres os es anunciado el surdos evangelio. ouvem, os mortos são Y ressuscitados, bienaventurado e aos es pobres é aquel que anunciado no o haya Evangelho. tropiezo en E mí. Ahora mira todas bem-aventurados las obras é aquele que él que não estaba haciendo achar allí. tropeço em mim. Agora olhem Y todas as fueron las obras obras que ele estava fazendo aí, que se le dijo e foram as a los obras discípulos de Jesús que le dijera, a los que se discípulos de lhes Juan, disse, lhes que le falou dijera a Juan para os de lo discípulos que él de estaba Jesus, haciendo. que eles falassem Porque com os Mateo discípulos 5 de João, que falasse com también eles es lo que a dice João Mateo 5. aquilo que ele estava fazendo. Busca em O Mateus sea 5 que la também, o que é que bienaventuranza fala Mateus de 5. cada uno de nosotros, los Ou escogidos seja, de Dios, que es, a bem-aventurança déjame ver aquí de Mateo 5, cada um de nós, dos escolhidos de Deus, é a bem-aventurança, deixa-me ver aqui, Mateus 5. toda esa escritura del verso, desde el capítulo 1, Toda essa escritura, desde o desde el verso versículo, 1, desde el o capítulo capítulo 5 de 1, Mateo, desde o verso 1 versículo por 1, ahí, todo eso, capítulo 5 de São Mateus, versículo 1 por aí, tudo isso por aí. y la parte donde él dice, es ya en el verso 17, A parte No onde ele penseis que he fala venido já no para versículo abrogar la lei 17, o los profetas. não No he venido penseis para que vim abrogar, sino para para quebrar a lei cumplir. ou os profetas, não vim para O sea, todo lo quebrar, que senão ha para sido cumprir. hablado es Ou lo seja, que está tudo Dios que não vim para cumpliendo anular, en este ou tiempo. seja, tudo aquilo que Por eso podemos foi decir falado hoy, é o que como Deus dijimos al está principio, cumprindo neste tempo. no hay otro É por isso que mensajero podemos falar que hoje, haya como traído falamos el no mensaje princípio e de no las início. cosas que deben Não suceder existe pronto, outro mensageiro que no hay que tenha fuera de trazido a mensagem das nuestro amado coisas que hermano devem William Soto acontecer Santiago. brevemente. E não Y no hay existe otro profeta, fora y no va a haber do otro nosso irmão profeta William como Souto él. Santiago. Não tem. E não Isso tem se outro falou? Claro profeta. que E não vai haver outro profeta Pero igual a Deus ele. Isso tenía falou-se. reservado Claro que sim, se falou isso. ese octavo Mas Deus que no estaba en el tinha cuadro. reservado esse oitavo Y que não de la estava no dispensación quadro, del no reino, cenário. entonces no va a haber solo uno, Da dispensação do Sino reino, então não vai escogidos haver de Deus, só um, profetas de senão Dios, milhares com corpos de eternos e escolhidos de glorificados. Deus, profetas de pueden decir, Deus, con com ese corpos eternos e ya Dios glorificados. terminó. Ou seja, que não podem Agora dizer que ou viene falar mais. com esse, En já la Deus dispensación del terminou reino, com esse. donde se Agora unen é que vem todos mais, los de las edades y los de na nuestro dispensação do reino, onde O se sea que unem hasta tudo los das profetas, eras e o como do dijo nosso Jesús, los tempo. profetas hasta Juan Se une tudo profetizaron. isso, ou seja, que não pode até dizer, os os profetas, profetas, até como nosso disse irmão Jesus, William os Soto profetas Santiago até João profetizaram. profetizaram. E a pessoa pode Agora dizer, viene os el profetas até o cumplimiento de nosso lo irmão que William él Souto Santiago profetizaram. profetizó. Agora vem o cumprimento daquilo Pero todo que ele eso, profetizou. Dios lo fue abriendo a medida Mas tudo que isso, Él nos Deus fue o foi dando a abrindo à conocer medida todo que este tiempo de la Ele tercera nos etapa. foi dando a Porque aún al conhecer instrumento no todo le había este dicho tempo todo, da terceira sino etapa, que porque todo lo que até ocurrió mesmo o en esos instrumento últimos não meses tinha mientras falado él estaba tudo ao aquí, instrumento, senão que tudo o que uno lo aconteceu fue nesses viendo últimos en meses, la enquanto ele palabra estava aqui, y entendiendo a el por pessoa qué foi él vendo me decía isso na ciertas palavra cosas y e luego en el hospital, entendendo ya o ahí, porquê eso ele fue me falava la certas parte más coisas e gloriosa. depois no hospital aí Y aún já así yo todavía no isso foi a parte mais gloriosa aí no hospital e até mesmo eu não entendia, mesmo assim eu não entendia. Mas vejam como Deus foi nos abrindo o entendimento, as escrituras, e à medida que fomos avançando, indo, andando, Deus nos ia abrindo todo o quadro todo, e aí podíamos ver-nos então no livrinho. Como a criança que desceu da montanha para a casa da avó, acredito que foi na historinha, diz, e passa pelo espelho que estava
dependurado em uma viga e passa e se vê, a criança se vê no espelho, movia a cabeça e também a criança do espelho movia a cabeça e levantava a mão e a criança do espelho levantava a mão. E rapidamente disse, mas mãe, esse sou eu. Vê? Quando o profeta falou nesse tempo de que o cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem ia estar cumprida na terra, e um sem número de escrituras, Apocalipse 22:16, o irmão William disse a mesma coisa. Ele pensava que fosse o irmão Branham e que tudo iria se cumprir aí, e que o título de propriedade iria voltar nesse tempo, no meio da igreja, quando ele estivesse no seu ministério. Mas não sabia, não veio vir, porque faltava ainda um grupo de Era de Pedra Angular, ou seja, não podia sair do trono de intercessão. Olhem todo o intervalo de tempo que aconteceu desde o chamado até que ele sai do trono. Não podia sair do trono, porque então nós estaríamos perdidos, nós. E então, aí é que ele percebe, se dá conta, mas se esse anjo que vem dando testemunho das coisas que hão de acontecer sou eu, depois ele se percebe então que era ele. E enquanto Deus ia mostrando todo o quadro, tudo ele queria cumprir no seu tempo. O irmão Branham não queria converter os 144 mil no seu tempo, convertê-los, mas não era o ministério, nem tampouco era o tempo. Aí faltava o ministério de Moisés, faltava aí. E o ministério de Elias na sua quinta manifestação. Mas Deus vem e faz a mesma coisa com o mensageiro. E o nosso irmão William, e ele chegou mais além, tudo que ele fez, ele chegou mais além, mas depois, Deus então mostra para ele que ainda, todavia, estávamos na dispensação da graça. Em 2005, eu acredito que foi a de ontem, que já ele aí começou a dar essa revelação, porque todos pensávamos que estávamos na dispensação do reino. Mesmo desde antes, vejam que em 2000 ele diz, estamos na sétima etapa, nos colocou na sétima etapa representada na etapa de Laodiceia. E ainda no 2017, todavia, em 2017, 2018, ainda nos falava que estamos na dispensação da graça, que a dispensação da graça está por se fechar. E sabe, e já estamos esperando que esse homem venha. E muitas outras escrituras que depois ele vai percebendo, ou percebe que não é nele. E está se cumprindo, tudo ia estar se cumprindo aquilo que corresponde a Apocalipse 10, que é esse instrumento que Deus tem neste tempo do fim, neste último tempo, instrumento que come o livrinho. E é necessário que profetizes o quê? Outra vez, ou seja, que já tinha profetizado. Ouvimos na trajetória do irmão William, para falar ou ir mais claramente. Agora vem, através de outro instrumento, Deus não para a obra porque ele leva o mensageiro. Foi disso que falamos. Ele continua a obra através de outro instrumento. Assim foi, sempre foi assim. Aquele que fala, que diz que o nosso irmão William vai ficar de pé num púlpito para pregar, está enganando o povo, ou está colocando diretamente na grande tribulação, com todas essas ideias denominacionais. Nunca aconteceu isso na história. Ele usa outro instrumento, mas sim que vai vir, sim que vai estar conosco. Claro que sim. Como disse na mensagem de ontem, eu voltarei a ver no novo corpo quando sejamos transformados. Aí é que os escolhidos o vão ver, nosso irmão William. Aquele que esteja esperando de outro jeito, de outra forma, que se sente numa cadeirinha bem comodamente, porque não vai ver, não verá, não vai ver da forma em que o está esperando. E vai ter espírito de mentiras que vão sair, tal como saiu no tempo de Miqueias, espíritos de mentiras, onde
saiu ali e diz: eu serei espírito de mentira, e esses espíritos de mentira vão fazer crer as pessoas para que creiam e vão fazer que creiam que aquilo que elas estão fazendo e aquilo que elas estão crendo vai ser assim, vai ser dessa forma. Até mesmo sonhos e coisas desse tipo, diferentes, raras, tudo isso, se não for ou não é conforme ao programa divino, não são verdadeiros. É por isso que tem-se que ter cuidado com os sonhos. Isso é a segunda forma, diz o irmão Brana, onde Deus se revela, algo assim, ele fala assim, mas não é, tem que buscar isso direito, eu li isso faz pouco tempo. Uma é dando e falando ao seu profeta, e a outra coisa é através dos sonhos, como uma segunda, tem um nome aí, isso que ele escreveu, uma segunda forma, vamos falar assim, depois nós procuramos isso direito. Ou seja, primeiro, olhar pela palavra, se são corretos ou não os sonhos, se são contrários, se é contrário ao programa divino e aquilo que Deus prometeu, então tem que rejeitá-los, os sonhos. Não se pode prestar atenção nisso. Porém, esses espíritos de erro entram nessas pessoas e tu escuta elas e elas falam com tanta convicção que até eles mesmos creem nisso. E depois tu vês que tentam mudar, porque eles sabem que não é a forma, não é o jeito em que Deus cumpre as coisas, senão que é através de um instrumento. Lá dentro, no fundo, eles sabem que estão em um erro, estão errados. Mas porquanto não podem ver, por trás desse véu, o véu lhes impede de ver o livro. Primeira de Reis, aqui conseguiram Primeira de Reis 22. Um pouquinho antes diz, e o rei de Israel, no versículo 18, e o rei de Israel disse para Josafá, não te tinha dito, eu não tinha te dito que nenhuma coisa boa profetizará ele a respeito de mim, senão apenas o mal. Então ele disse, ouve, pois, palavra de Jeová. Eu vi a Jeová sentado no seu trono, e todo o exército dos céus estavam junto dele, na sua direita e à sua esquerda. E Jeová disse, quem induzirá a Acabe para que suba e caia em Ramote de Galaade? E um dizia de uma forma e outro dizia de outra forma. E saiu um espírito e se colocou, pôs-se diante de Jeová, na frente de Jeová, e disse, eu o induzirei. E Jeová lhe disse, de que forma? Ele disse, eu sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Olhem para lá. Espírito de mentira é o que está falando todo ministro e toda pessoa que não está neste tempo do fim olhando por trás do véu. Todos aqueles que falem contra do programa divino nessa terceira dispensação é espírito de mentira. E para onde o vai induzir, o levar? Para o mal. E o vai induzir, esse espírito vai induzir para a grande tribulação. Eu sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, o induzirás e ainda conseguirás fazê-lo. Ou seja, que iria com todo o poder e com o respaldo divino. Olhem que efeito esse espírito de mentira faz nessas pessoas. Ou seja, que eles conseguem isso para o qual foi permitido por Deus que fossem espíritos de erro. Acreditam, creem na mentira pela qual também foram predestinados. Isso você busca agora mesmo. Diz, ou induzirás e até conseguirás fazê-lo. Vai, pois, e faz-lo assim. Faz-lo assim. Eis agora que Jeová pôs espírito de mentira na boca de todos os profetas e lhes decretou o mal a respeito de ti, ou acerca de ti. E continua para baixo, pode ler essa escritura, a outra, para lê-la também. Mas vejam como a pessoa vê tudo isso agora
sendo diferentes ministros materializado, y sendo personas, cumprido porque es el em tiempo diversos en donde ministros e todo pessoas, está saliendo a la luz. porque é o tempo Mientras estábamos en la dispensación de la onde gracia, tudo está saindo ahí todo para el a mundo luz. era Enquanto estávamos na dispensação da graça, iguales, vamos a aí decir, todo en el mundo sentido era de que no se salía, no habían salido iguais, sacado vamos dizer assim, de no adentro sentido de que não lo que saíam, había, no se não había sabiam, expresado não tinha se ese tirado, espíritu não de tinham error tirado de dentro que aquilo que venía en havia, ellos não ya tinham se adentro. expressado. Esse espírito de Pero en la erro dispensación que del reino, vinha que nele es já la lá por dentro não dispensación de tinha se luz, expressado. donde el sol de Mas na justicia, dispensação do que reino, son que é a las dispensação de poderosas luz, alas onde o sol de de Malaquías, justiça, donde que dice são as poderosas Malaquías asas de también en el Malaquias, capítulo onde 4, diz vamos a buscarlo para leerlo también Malaquias, também no directamente, capítulo en 4, donde vamos dice, procurar para lê-lo também mas diretamente ler, a vosotros, onde diz, onde los que fala, teméis mi nombre, nacerá mas el vós, a sol, vós, ahí está el sol, os de que temeis justicia, o meu nome, nascerá o sol, y en sus e aí alas está o sol, traerá sol de salvación. justiça, Y saldréis y saltaréis e em como suas becerros de la asas manada. trará Hollaréis a los malos, los salvação, cuales serán e ceniza, saireis e bajo las saltareis como plantas de vuestros bezerros pies, da en el manada, día en que yo pisareis actúe, ha os dicho maus, os Jehová quais de serão los cinza ejércitos. debaixo da planta de O vossos sea que es el pés, sol no de dia em que eu justicia atue, tem dito Jeová dos naciendo, y exércitos. cuando hay sol, Pisareis os maus, ou seja, que o sol de ahí justiça no hay nascendo, nada que se e quando há interponga a la sol, tem o luz del sol. sol, aí Mientras estábamos en la não gracia, há coisa alguma que era la se luz interponha de na la luz do luna. sol. Enquanto estávamos na graça, era a luz automáticamente da al lua. cerrarse la dispensación de la gracia, entramos en esa nueva Automaticamente, dispensación, la ao fechar-se a dispensación de luz, porque dispensação Dios es da luz, graça, es su presencia en medio entramos del nessa pueblo. nova Y dispensação, a ahí es que se está dispensação de viendo luz, porque Deus é luz, é a sua todo presença no meio do eso povo. que está en el corazón E aí é que se está de cada se persona. vendo Porque el hermano Branham ayer cuando tudo leímos, isso que está no él coração había de perdido el cada sentido pessoa. del pueblo. Porque o irmão Y Branham él ontem, dice, quando si voy tínhamos así, lido, voy a ser un ele hipócrita. tinha perdido o sentimento Pues, pelo si povo. él E ele disse, eu tuvo temor continuar de Dios, assim, vou ser um hipócrita y se eu no fue. for assim. O Pois sea, se ¿qué hizo ele él? teve temor a Utilizó allí Deus y dijo, e não foi. esperar. Ou seja, o que foi que ele Terminou? fez? Bueno, Ele usou yo no aí puedo ir así. e disse, No puedo entrar esperar. nessa etapa assim. Terminou, pois No le eu não correspondía posso ir tampoco, desse pero jeito. miren Eu la não posición posso que entrar debe nessa tener un etapa ministro. assim, desse jeito. Dijo, Também não lhe correspondia, não lhe cabia. Mejor Mas olha a es posição que o esperar. ministro deve ter. y ahí él E escribe, disse, quinto Elías, y é segundo melhor Moisés, esperar. lo hará. E aí ele escreve, quinto Elias e segundo Moisés o Es fará. para no manifestar Se é eso para que él habló, esperar, que dijo, esperar que iba é a para ser um não hipócrita manifestar se hubiese isso que ele entrado falou, em que essa ele etapa disse que assim. iria ser um Como hipócrita muitos se ele que tivesse han entrado a essa entrado etapa nessa etapa desse jeito, dessa forma. hipocritamente. Como muitos que entraram nessa pero etapa todo ha salido a la luz hipocritamente, y han de uma quedado forma expuestos hipócrita. a la palabra. Mas tudo saiu à luz e Porque ficaram todo expostos saldrá para a palavra à ou a luz. palavra. Porque donde dice, tudo sairá à luz. Y esto es en ¿Y onde Segunda de diz? Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Isto é em 2 e de com Tessalonicenses, todo capítulo engaño de 2, versículo para los 10. que se pierden por cuanto no E com recibieron el todo amor de la engano de verdad para ser iniquidade salvos. para aqueles que Por se esto, perdem por Dios quanto não les receberam o envía amor un da poder verdade para engañoso serem salvos. para que crean Por la isso, mentira, Deus lhes a envia fin um poder de que sean enganoso condenados para todos que los que creiam no na creyeron a la mentira, verdad, com a finalidade de que que se sejam complacieron condenados en la todos injusticia. aqueles que não creram na verdade, senão vean como que se todo eso, comprazeram, Pablo aí tiveram nos satisfação com a injustiça. mais Ou seja, vejam como claramente, mais tudo isso, ampliamente de Paulo lo que aí nos fala de tudo Miqueias isso, allí, mais claramente, Miqueias, mais amplamente en ese daquilo tiempo que de Miqueias Miqueias en Reyes, lá, aí Miqueias, nos habló. nesse tempo de Miqueias Pero em para Reis, nosotros, aí nos falou este tiempo es el Miqueias. tiempo más grande de poder ver Porém, para detrás nós, del velo. este tempo é Mirar o tempo maior detrás de la de cortina, poder que es ver el por velo. trás do véu. Mirar ese pan de vida, Olhar mirar por trás da el cortina librito que é o véu. y verlo, Olhar esse pão de vida, no olhar tan solo o verlo, sino livrinho. vernos verlo, allí nuestros nombres Não apenas y ver, recibir senão lo que está en el libro. ver-nos aí, seja, ver ver e nossos receber. nomes aí, receber E aquilo que comer está no livro. Ou seja, desse vê-lo e librito, recebê-lo. De ese título de comer propiedad, que es lo que estamos desse livrinho, haciendo. desse título de Y propriedade, aunque otros que é o que estamos estén fazendo. mirando E ainda, Fíjense, mesmo que outros em estejam restaurante, olhando, tú preste estás atenção, comiendo una buena comida em um restaurante, y hay algunas personas tu que estás también comendo son uma boa parte comida, uma boa de ese refeição, sitio
E tem algumas pessoas que também fazem parte desse local, mas não estão desfrutando daquilo que tu estás comendo. E é assim no espiritual. Espiritualmente é assim. Muitos estão olhando, estão vendo que estão comendo um alimento, uma palavra, e eles não. Mas como é que isso pode ser possível? Porque para eles é prometido, e foi prometido que lhe darei esse maná escondido. Isso é aos escolhidos. Os outros podem estar vendo e não entendendo, e nem sequer podem saborear, porque não podem tragar, engolir, não podem engolir o véu. E ao não engolir o véu, porque dizem que isso não pode ser assim, mas no entanto para outros, para uns, ele sai amargo na boca e não engolem porque está amargo, colocam para o lado, de lado, mas para outros passam o véu e é doce o véu, porque a palavra não tem coisa alguma mais doce do que a palavra, o título de propriedade. E o comem e é doce na sua boca, mesmo que no ventre ou seja, amargo por causa das lutas, perseguições que estão vindo para nós e virão no aperto. Porém, para aqueles já de entrada fazem até cara feia, porque não lhes agrada a forma do sabor e também ficam desfigurados, porque lhes é amargo, fazem cara feia. Lhes é amargo, esse livro é amargo, que está sendo falado através desse véu. Não é para eles, é para os escolhidos, para os que se veem escritos nesse livro. Essa é a bem-aventurança grandiosa dos escolhidos de Deus deste último tempo, ver-se no livro escrito e dizer: eu sou um dos que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Portanto, com isso, Senhor, tu me prometeste que vais me adotar. E como eu me vejo no livro, isso tem que se materializar. Ou seja, que é uma segurança, uma certeza que Deus nos está dando neste tempo e nos está confirmando de que somos os escolhidos deste tempo final, deste último tempo que vai ser adotado. Porque estamos nos vendo no livro, por trás do véu. No título de propriedade que está sendo falado e pregado para que assim seja comido, seja digerido pelos escolhidos, porque não existe outra forma. Amós 3:7. Não há outra forma. Não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus secretos a seus servos, seus profetas, seus segredos. Eu creio que já podemos parar por aqui. Foi uma conversa aqui com os rapazes aqui da área do púlpito. Estamos realizando os trabalhos aqui pela área do púlpito. E estava enviando a foto dos estudos de ontem para Júlio Ângel, para que ele já fosse montando o estudo enquanto o transcrevem, porque como tem-se que buscar as mensagens do irmão Branham, que foi lida, e colocar o mais fielmente possível, é por isso que se demora um pouquinho nas transcrições. Não se escreve rápido e se manda, senão que se faz bem feito esse trabalho. E damos graças pelas pessoas também que estão fazendo esse trabalho de transcrever para a bênção de todo o corpo místico do Senhor deste tempo do fim, deste tempo final, que corresponde, que pertence à Igreja Noiva da Era da Pedra Angular. Esse trabalho tão importante corresponde a ela e também aos que acomodam as fotos, ajeitam as fotos e tudo isso. E este servidor que também, aí ninguém, vamos dizer, aí ninguém mete a mão, senão que eu sou que vai, tira as fotos e também as envio a Pito. E enquanto eu estava tirando as fotos daquilo que tínhamos lido, lemos, eu
me topei com essa escritura que foi a que eu escrevi aí da cortina igual o véu, que ele escreveu aí, montanha, o pão e o livrinho pequeno. É o tema que colocamos aí na conversa. E como ele escreveu oeste, aí podemos colocar depois do livrinho pequeno, podemos colocar no oeste, do pequeno livrinho depois. E conversando agora de tudo isso, como um resumo daquilo que Deus nos tinha dado ontem, e de mais outras coisas que já eu estou escrevendo para a sexta-feira e para o domingo, e isso Deus sempre tem me ajudado para conseguir ou achar todos os extratos nas mensagens que Ele me deixou, dos seus livros, os quais o único que tem acesso a esses livros sou eu. Amém, amém. Ou seja, que é um trabalho, uma obra do Senhor, porque eu vejo como Ele me ajuda a conseguir achar tudo, e humanamente a pessoa pode dizer, entre tantos livros e tantos estudos, como é que é possível que se possa? Pois Ele tem uma notícia para vocês, não sou eu, é o Espírito do Senhor que esteve e estará fazendo essa obra, esse trabalho. Eu apenas sou o seu instrumento e eu dou glória e honra a Ele. E assim, à medida que Deus vai nos continuar dando todo este alimento, assim será, vai ser assim. E também, no pleno cumprimento da visão da carpa, onde vemos a manifestação de Deus aí no quartinho de madeira, tudo isso será a coluna de fogo, o pilar de fogo, que estará fazendo isso. Quem estará fazendo isso? E a glória será dele, será de Deus. Toda glória, toda honra é dada a Ele. E damos graças a Ele que nos usa como seus instrumentos para realizar, fazer a sua obra. Mas conscientes de que toda glória é do Senhor, é de Deus. Foi para mim um privilégio, uma bênção poder conversar neste momento, estas palavras de hoje, segunda-feira, 20 de fevereiro deste ano de 2023. Saudamos o missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros e irmãos que estão reunidos no dia de hoje, que é de festa nos diversos lugares e nos países, é de festa, e que tiraram esse dia para se reunir e ter esses estudos bíblicos. Que Deus os abençoe e os guarde a todos e continue passando uma semana cheia de grandes bênçãos. Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Amém. Conversa, a cortina, o véu. A cortina igual o véu. Montanha de pão e o livrinho pequeno no oeste. Com o pastor profeta, o reverendo José Benjamin Pérez.